Fala, gente, beleza? Tranquilo? Maravilha? Deixa eu me apresentar. Sou Adriano, professor de Biologia aqui do nosso grande objetivo e hoje vamos fazer a nossa resolução comentada do Enem, obviamente da matéria mais legal de todas, que é a Biologia. Então, produção, abre aqui para mim, produção, grande produção aqui, então... Aqui a gente tem a correspondência das provas, né? Amarela, azul, a rosa e a cinza. Então vamos seguir aqui essa nossa sequência. E já dá para perceber que esse primeiro exercício é um clássico de Enem. Por quê? Porque ele já te dá um texto. Então o que a gente vai fazer aqui? Produção, tela cheia para mim, produção, maravilha, já tá afiado aqui. Vamos bater o olho nesse texto e já vamos tentar tirar a maldade, porque a questão do Enem é assim, te dá um texto, ele vai te dar alguma dica para a gente matar rapidinho aqui essa questão. Então, esse exercício ele fala o seguinte: na indústria farmacêutica, para você aí que adora ir numa farmácia, é muito comum o emprego de substâncias de revestimento em medicamentos de uso oral, pois trazem uma série de benefícios como alterações do sabor em medicamentos que têm um gosto muito ruim, melhoria na assimilação do composto, entre outras ações. Agora, ó, o que vai me interessar aqui, ó? Presta atenção, ó. Alguns compostos poliméricos à base aí do polissacarídeo celulose são utilizados para garantir que o fármaco seja somente liberado quando em contato com solução aquosa cujo pH se encontre próximo à faixa de neutralidade. Tá bom, agora vem aqui para mim, Então, ele já deu a dica ali no final do texto. Você vai pegar ali um comprimido, vai colocar esse comprimido aí no seu organismo pela boca, só que da boca você vai engolir esse comprimido, certo? E ele deu a dica lá no texto falando o seguinte, que ele coloca a celulose nesse comprimido, para quê? Para que ela consiga suportar a passagem, né, do comprimido aqui no seu trato digestório, até chegar em algum local do seu corpo, do tubo digestório, obviamente, que seja próximo à neutralidade. Então, de que ele está falando ali? Do seu intestino, especificamente ali do duodeno, no íleo, no jejuno, porque lembra que o nosso intestino, ele é levemente básico, né? Então ele tem um pH por volta de 8. Então a ideia de você colocar a celulose é fazer com que esse comprimido não seja digerido no seu estômago e chegue íntegro até o intestino. Então eu acho, ó, que a gente meio que já conseguiu matar esse exercício. Joga a tela cheia para mim, produção, pessoal, enxergar aqui, porque ele pergunta isso, ó. Qual que é a finalidade do uso desse revestimento à base de celulose? E dá uma olhadinha ali para mim na letra C. Porque ele fala exatamente isso, ó, garantir que o fármaco não seja afetado pelas secreções gástricas. Legal esse exercício. Agora vamos para a próxima aqui. Ele falou o seguinte, ó, pesquisadores dos Estados Unidos desenvolveram uma nova técnica que utiliza raios de luz infravermelha, invisíveis a olho nu, para destruir tumores. Primeiramente, o paciente recebe uma injeção com versões modificadas de anticorpos, que tem a capacidade de grudar apenas nas células cancerosas. Tá. Sozinhos, eles não fazem nada contra o tumor, mas olha que louco, ó. Entretanto, esses anticorpos estão ligados a uma molécula, que é a tal da IR700, que funciona como uma microbomba que irá destruir o câncer. Em seguida, o paciente recebe aí os raios infravermelhos. Então, esses raios penetram no corpo e chegam até a tal da molécula IR700 que está ligada no anticorpo. É ativada e libera uma substância que ataca a célula cancerosa. Tudo bem. Daí a pergunta aqui é bem direta, hein, ó. Com base, com blush aqui, nas fases de desenvolvimento, o nome apropriado para a técnica descrita, qual que é? Então vem aqui, ó, para a gente matar direto. Ele falou ali no texto alguma coisa de anticorpo, não foi? Então ele falou que vai fazer um anticorpo X ali para colocar na célula cancerosa ali do indivíduo. Então tem que ter alguma coisa aqui nas alternativas de imuno, né? Porque quando a gente estuda anticorpo, a gente está na parte de imunologia. Ó, você viu, né? Só li o texto ali fazendo liga os pontos. E ele tá falando ali de você jogar uma luz, né? Então você joga ali a luz infravermelha para que ative ali aquela molécula. Então tem que ter alguma coisa de foto. Pronto, matei o exercício, né? Da letra D, ó. Então fotoimunoterapia. Então pega ali o texto, faz o liga os pontos,
chega aqui na nossa resposta. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima? Então, essa próxima aqui, joga em tela cheia. Então, para você aí de aranha, para você de escorpião, para você de carrapato e ácaro, são representantes aí da classe dos aracnídeos. Esses animais são terrestres e, em sua grande maioria, ocupam aí os mais variados hábitats, né? Com as montanhas altas, pântanos, desertos, solos arenosos, às vezes pode estar dentro aí, né, da casa aí de uns camaradas, né? Então um salve aí para todo mundo que teve infestação de escorpião em casa, né? Porque eles podem aparecer. Cuidado, hein, gente, com eles, ó. Podem ter sido os primeiros representantes aí do filo dos artrópodes a habitar a terra seca. Tá. Daí a pergunta, a característica que justifica o sucesso adaptativo desse grupo na ocupação de ambientes terrestres é a presença do que? Chama aqui. Ó, ele está falando aqui nesse enunciado de uma adaptação importante para habitar terra seca, o ambiente seco. E quando a gente pensa nos artrópodes, não precisa ser só aqui os aracnídeos não, tá, gente? Os artrópodes em geral, lembra que eles têm aquele exoesqueleto formado por quitina. E aquele exoesqueleto ele é ótimo por quê? Primeiro, ele confere proteção, né? Mas proteção mecânica, né? Então para você que gosta de ficar socando barata, né? Não sei se você já pegou um siri e tacou em alguém. É duro, cara, o negócio é duro por quê? Porque o exoesqueleto ali, ele é como se fosse uma armadura para o bicho. Só que além de dar proteção mecânica, ele também evita a desidratação. Então se você, né, de escorpião, você de aranha, você de ácaro, e sei lá qual que é o seu signo, mas se você quiser ir para o meio terrestre, é interessante que você perca pouca água naquele ambiente. Então você vai ter um exoesqueleto formado por quitina, que te deixa ali muito bem apto, muito bem adaptado para sobreviver no meio terrestre. E eu acho que eu já matei essa questão, né, com essa nossa conversa, que você viu que deu a letra C, ó, C de carrapato, porque eu falei exatamente isso, né? Então tem um exoesqueleto constituído de quitina que auxilia no controle hídrico do nosso animalzinho. Legal essa questão, né? Questão clássico. Mas, ó, falando em clássico aqui, olha essa próxima. Isso, a produção já tá esperta, ó. Plantas pioneiras são as que iniciam um processo natural de cicatrização em uma área desprovida de vegetação. Em geral, tem pequeno porte e cresce aí muito rápido, desenvolve-se em pleno sol e são pouco exigentes aí quanto às condições do solo. É aquela planta sem frescura. Porque tem umas plantas ali que tá louco, né? Você tenta plantar elas ali e fala, eu não gosto de água de torneira, né? Ela morre, né? Mas tem planta ali que é casca grossa mesmo, em qualquer lugar ela vai crescer. Produzem grande quantidade aí de sementes e possuem um ciclo de vida muito curto. Tudo bem, então ele está falando das plantas pioneiras, né, que são importantes ali num processo de sucessão ecológica. E olha a pergunta, essas plantinhas são importantes em um projeto de restauração ambiental, pois promovem no solo o quê? Então, chama aqui, ó. Imagina que você tem um lugar ali que foi totalmente desmatado. Às vezes acontece, tá lá, desmata tudo ali. Então, aquele ambiente, né, aquele solo ali, ele está muito exposto. Então ele está muito aberto, vem aquela luz solar ali ignorante em cima dele, quando chove a chuva cai ali com muita força, né? Então pode causar ali várias alterações importantes. Então qual que é a ideia dessas plantas pioneiras? Elas começam a crescer ali num primeiro momento e elas vão preparar aquele ambiente para que outras plantas e, obviamente, outros animais, outros seres vivos, consigam ali sobreviver de modo mais tranquilo, né? É como se fosse aquele primeiro indivíduo que chega num lugar. Daí ele chega ali num lugar, constrói a casa dele, né? Daí começa a vir outro, aí quando você vê, já tem uma cidade ali gigantesca, né? Então, se a gente for ver aqui, por exemplo, a letra A, aumento da incidência da luz do sol. Não, ao contrário. Conforme essas plantas vão crescendo, aumenta o sombreamento ali naquela região. Isso é ótimo para o desenvolvimento de outros seres vivos, né? Diminuição na absorção de água. Não, cara. Planta gosta de água. Planta gosta de água, né? Então, se diminuir a absorção de água, não tem como elas sobreviverem muito bem ali naquele ambiente.
vai regar suas plantas, hein? Não esquece de regar suas plantas, ó. Elevação da temperatura. Não, a gente já sofre aqui, né, com a temperatura mó alta aqui, então não. Essas plantas aqui fazem o inverso, elas criam um microclima ali naquele ambiente que controla muito bem a temperatura. E a liberação de oxigênio, tá, qualquer vegetal que faz fotossíntese faz isso daqui, não são só as pioneiras. Então você viu que chegamos na letra C, elas vão estabilizar a umidade daquele ambiente e permite o desenvolvimento dos outros vegetais, né? Legal essa questão, né? Uma questão clássica, o Enem já sabe, né? Sempre vai aparecer coisas de ecologia. Deixa eu ver aqui. Isso daqui tá muito grande, então... Em uma pesquisa, estão sendo testados 5 quimioterápicos quanto à sua capacidade antitumoral. Ó, de novo, coisa de câncer aí, viu? No entanto, para o tratamento aí de pacientes, sabe-se que é necessário verificar também o quanto cada composto agride células normais. Para o experimento, partiu-se do cultivo aí de células tumorais, que é a coluna escura da figura, que já mostra a figura, e as células normais, tá? Que são as colunas claras, com o mesmo número de células iniciais. 2 grupos controles, né, que é o grupo de referência, não receberam aí o tal do medicamento quimioterápico. Né? Então, o controle das células tumorais, que é o CT, né, e o controle das células normais, que é o CN. Daí as colunas IV, V, né, 1, 2, 3, 4 e 5, correspondem aos grupos tratados aí com 5 compostos. O número de células viáveis após o tratamento está representado aqui pelas colunas. Tá aqui o desenho, né? Então o que está mais escurinho aí são as células tumorais, e o que está mais claro aí são as células normais, né? Ele coloca ali o CT, o CN, beleza, né? Do lado ali ele colocou o número de células ali, beleza, tranquilo, e os tratamentos ali de 1 até 4. E olha a pergunta, qual quimioterápico deve ser escolhido para esse tipo de tumor? Então, vem aqui. Ó, já vou te mostrar aqui como que você chega na resposta olhando para esse gráfico. Então, já sabe, né? Questão do Enem, sempre vai ter ali algum gráfico, alguma tabela ali para a gente quebrar a cabeça. Então, desse lado mais escurinho, a gente tem as células tumorais. E ó, você colocou ali o quimioterápico 4 e o 5, e o que aconteceu com as células tumorais? Aumentaram de número. Isso é péssimo! A ideia do medicamento é diminuir essas células, não é? Mano, imagina, né? Você ter ali, né, um monte de inseto na sua casa. Você joga ali alguma coisa naqueles insetos, eles começam a se multiplicar ainda mais. Você acha que isso é um negócio bom? A resposta é não, tá? A resposta é não, é a mesma coisa aqui. Então você tem um monte de célula tumoral, você jogou a substância 4 e a 5, ó, elas aumentaram aqui em quantidade, é péssimo, é péssimo. Então tira essas duas aqui, tá bom? Se você comparar agora aqui, ó, a 1, a 2 e a 3, dá para perceber que tem uma diminuição aqui em relação às outras, mas essa 1 ainda está muito alto, 1 está muito alto, ó. Só que eu estou entre a 2 e a 3. Daí você já está no desespero de colocar aqui o 3, né? Você vai falar, professor, o 3, ó, é o menor de todos aqui, só que tem um problema. Quando você joga a substância 3 nas células tumorais, olha o que acontece com as células normais. Elas também diminuem em quantidade. É a mesma coisa que falou o seguinte, sua casa tem infestação de barata. Você não fala nem de brincadeira. Não, não tem. É que você não vê elas, mas elas estão lá, tá? Daí o que você faz? Eu vou ter a brilhante ideia de meter ali, então, um fogo em casa. Beleza, né? Você vai matar as baratas? Acho que sim, né? Acho que sim, mas você vai matar o quê? Todo mundo que estiver ali dentro de casa. É a mesma coisa que você fez com 3. Você jogou a substância, ó, diminuiu aqui as células tumorais, mas diminuiu as células normais. Então não pode, né? Então a substância mais segura que a gente tem aqui, que eu acho que deve ser a resposta aqui do nosso exercício, é a substância 2, né? Por isso da letra bola, ó. Porque a substância 2, ela diminui as células tumorais, mas olha só o que acontece com as células normais, elas aumentam, né? Aumentam ainda mais em relação ao controle. Legal essa questão aí, né? Então essa questão aí da letra B, né? Letra B aí de bolovo, né? Só vou falar de comida agora. Olha a próxima. A próxima aqui. O CO2, dióxido de carbono, passa para o estado sólido, aí, ó, você que gosta de brincar com gelo seco, a menos 78 graus Celsius.
mexe, né? É baixo, né? Baixo. E retorna ao estado gasoso à temperatura ambiente. O gás é facilmente solubilizado em água, capaz de absorver radiação infravermelha da superfície da Terra e não conduz eletricidade. Ele é utilizado aí como matéria-prima para fotossíntese até o limite de saturação. Tá, isso a gente já sabe, né? Após a fixação, isso é fotossíntese, ó, pelos organismos autotróficos, o gás carbônico, né, ele retorna ao meio ambiente pela respiração aeróbica, fermentação, decomposição ou por resíduos industriais aí, quando você tem a queima de combustíveis fósseis aí, umas queimadas muito louca. Apesar da sua importância ecológica, seu excesso, excesso de CO2 causa perturbações no equilíbrio ambiental. E a pergunta, considerando as propriedades descritas, o aumento atmosférico da substância afetará os organismos aquáticos em razão do que? Vem cá. Isso aqui é um clássico. Isso aqui é um clássico que é manjado. Quando você tem um excesso de CO2 na atmosfera, parte desse CO2 vai se dissolver na água do oceano. Só que se o CO2 se dissolve na água do oceano, ele reage com a própria água e forma ácido carbônico. Então quer dizer que a água do oceano ela vai ficar mais ácida? Isso! Exatamente. E quando o meio fica ácido, o que acontece com o pH desse meio? Diminui. E olha o que a letra primeira é a letra A, tá? Fala aqui pra gente, ó. Então você tem uma redução do pH, tá? Potencial de hidrogênio, que aqui é o potencial hidrogeniônico, é pH, da água do mar, né? Normalmente aqui é do oceano, tá? Então essa daqui é direta, que a gente fica com a letra primeira, né? Legal isso aqui, né? Legal essa questão. Essa questão é um clássico aqui, né? Letra A de algodão doce, que não é muito bom não, viu, gente? É meio ruinzinho, tá? Vai, tela cheia aí pra mim, produção. Grupos de proteção ao meio ambiente conseguem resgatar muitas bonitinhas aquáticas vítimas de vazamento de petróleo. Essas aves, elas são lavadas com água e detergente neutro, pra você que gosta de lavar a louça, ó, para a retirada aí completa de óleo do seu corpo. Tá, então você vai lavar essa ave aí para tirar o óleo que ficou impregnado na pena dela. Fica esperto nisso, hein? E posteriormente, são aquecidas. Você não pode aquecer muito, senão você vai ter frango assado. Medicadas, desintoxicadas e alimentadas. Bonitinho isso daí. Mesmo após esses cuidados, o retorno ao ambiente não pode ser aí de imediato, né? Você não vai pegar ela e jogar ela de volta lá. Pois elas precisam aí recuperar a capacidade de flutuação. Essa última frase aí que vai matar o exercício. Então, vem aqui, vem. O que você fez ali? Você pegou ali uma ave qualquer, né, que teve ali um acidente ali com petróleo, por exemplo, você jogou, vem cá, filha, vem cá, né? Deu um banho nela bonitinho, passou detergente ali. Só que quando você passa o detergente, que ele fala aqui, né, detergente neutro aqui, na pena de uma ave, você tá tirando uma camada de gordura que ela tem na pena. Sério? Sério mesmo. E essa camada de gordura, ela é produzida por uma glândula que se chama glândula uropigiana. E onde que você encontra a glândula uropigiana? No finalzinho ali da ave, na bundinha ali da ave. É que tem um nome técnico para isso que é uropígio. Eu não sei se você já viu um pato na sua vida. Se não viu ali, depois que você assistiu o vídeo aqui, abre um vídeo de pato, né? Que é um negócio muito legal, um negócio muito relaxante. Só que tem um negócio que é bem legal do pato, né? Primeiro, quando você olha pra ele, né, ele já vai estar fazendo alguma coisa engraçada, mas de vez em quando ele sempre vai com o biquinho dele e fica ali meio que coçando as costas. Daí ele passa o bico na pena. Aí você fala, meu, será que esse pato tá bichado aí, ele tá doente? Não, é normal. Tá, então ele pega a gordura da glândula uropigiana e fica passando nas penas. Daí você fala, por que ele faz isso? Você já tentou jogar água em um pato? Eu não sou tão bobo que nem você. Não, faz isso. Faz isso, mas pede para ele antes, tá? Se você jogar água num pato, ele não molha. Por quê? Porque como a pena dele tá cheia dessa gordura, a água ela escorre pela pena. Cara, pode ver, se você não acredita em mim, quando um pato ele sai ali do lago, da lagoa, da piscina, da banheira, ele sai seco. Pode ver, se você não acredita, pode ver. Então a ideia é essa daqui. Então se você lavou, né, a ave ali com detergente, você tirou essa camada de gordura. E essa camada de gordura, ela é importante tanto para a impermeabilização das penas,
quanto para ajudar aqui na flutuação. Então, só com essa nossa conversa aqui sobre pato, olha como é importante saber sobre pato aqui, você já mata a questão do Enem. Então aqui vai dar a letra última, né? Que para flutuar, essas aves precisam do quê? Ó, refazer aqui a camada de ser impermeabilizante das penas, né? Da letra E. Letra E de estrogonofe de frango é melhor que o de carne. Ai, professor, é sim. Deixa eu ver a próxima aqui. Então, próxima. Isso. Instituições acadêmicas de pesquisa no mundo estão inserindo genes. Opa, eu vou pegar o gene de alguém e colocar em outro alguém. Em genomas de plantas que possam codificar produtos de interesse farmacológico aqui. No BR, está sendo desenvolvida uma variedade de soja com um viricida ou microbicida capaz aí de prevenir a contaminação pelo vírus causador da AIDS. Essa leguminosa está sendo induzida a produzir aqui a enzima, essa enzima que tem eficiência comprovada contra o vírus. Tudo bem. Daí a pergunta, a técnica para gerar essa leguminosa é um exemplo do quê? Vem aqui. Isso aqui é direto, tá? Isso aqui não tem muito que enrolar mesmo, não. Ele falou no início ali que eu vou pegar o gene de um indivíduo e vou colocar na soja. Isso daí tem um nome, transgenia. Então essa soja que vai produzir a tal da enzima, ela é uma soja transgênica, tá? Então é clássico isso daqui do Enem, né? Então de vez em sempre aparece questão sobre transgênico, o que vai mudar para você é a história. A história todo ano muda, tá? Mas a resposta aqui vai ser transgênico, letra bola, letra B de brigadeiro, um dos melhores doces já inventados. Ai, professor, para de falar que eu tô ficando com vontade, né? Somos um time. Se eu tô com fome, eu quero que você também fique com fome. Tela cheia para mim, produção. Mega espetáculos com queima de grande quantidade aqui de fogos de artifício em festas aí de final de ano são muito comuns no BR. Após a queima, olha que louco isso aqui, ó. Grande quantidade de material particulado permanece suspensa no ar. Entre os resíduos encontra-se compostos de sódio, potássio, bário, cálcio, chumbo, antimônio, corpo. Tem a tabela periódica inteira aí, né? Além de percloratos e gases aí como dióxido de nitrogênio e enxofre. Vixe! Pois é, né? Pois é aqui, ó. Esses espetáculos promovem riscos ambientais por quê? Então vem aqui pra mim. Cara, você viu ali no enunciado que quando você vai estourar esses negócios aí, fica um monte de material particulado no ambiente, né? E vários desses materiais são metais pesados, né? Metais pesados que podem tanto contaminar a própria atmosfera, né? Ou contaminam ali solo. E a gente tem aquela questão do efeito cumulativo. Então, o produtor, ele, né, absorve um pouco desses metais pesados, só que como isso daí não é eliminado do organismo, vai aumentar a concentração disso daí no consumidor primário, no consumidor secundário, e assim por diante. Além disso, você tem vários compostos ali que podem ficar na atmosfera e, querendo ou não, ali, dependendo da situação, pode gerar também chuva ácida, né? Então, nesse caso aqui, ó, dá uma olhada aqui na letra D, né? Então ele fala, ó, os produtos da queima contêm metais pesados e gases tóxicos que resultam em poluição atmosférica e, obviamente, também ali do próprio solo, né? Questão legal essa aqui, né? Questão legal, questão interessante aí. Então, deu a letra D aqui de um negócio que é bom pra caramba pra comer, que é doce de leite. Você pegar aquele saquinho de doce de leite lá e... Meu, isso é uma delícia. Deixa eu ver, tem próximo aqui? Ainda não acabou, não? Então, ó, tela cheia aí pra nós, hein? Pra você que é uma pessoa viciada em café, né? Porque somos um time, eu sei que vou ter certeza, tem gente viciada em café que nem eu. É café com leite, né? Primeiro o leite, depois bota o café, que é o jeito certo. Sem açúcar. Os diferentes tipos de café que consumimos nem sempre vêm da mesma espécie de planta. Olha que louco, ó. As duas espécies de café mais utilizadas são a Coffea canephora e a Coffea arábica. A Coffea arábica é a mais comum de todas, mais comum, tá? Só que a primeira, né, a canéfora, desculpa, eu falei canéfora, ela é diploide 2N igual a 22. E a segunda, ó, até vai doer quando eu ler isso daqui, tá? É tetraploide 2N igual a 44. Já já eu explico por que doeu em mim isso daqui. Acredita-se que a espécie tetraploide, que é a arábica, surgiu de um cruzamento natural entre uma variedade ali, que é a canéfora, e a outra que ele te deu aí, ó, que é o Genoides.
ambas diploides há milhões de anos que você não era nem nascido. De fato, as análises genéticas atuais aí de cromossomos da arábica detectam aí os alelos de ambas as origens. Tá bom. Daí ele pergunta, a alteração cromossômica que poderia explicar o surgimento aí do café da espécie Coffea arábica, qual que é? Então, gente, vem aqui para mim. Vem aqui para mim. Essa questão, ela tem aí alguns problemas. Tem alguns problemas, né? Então tem uma coisa que dói profundamente em mim, que de certeza absoluta que doeu também em você, que é um problema conceitual aqui, né? Um negócio meio, às vezes, meio estranho de aparecer aqui numa prova como o Enem. Porque ele fala, ó, que a segunda é tetraploide 2n é igual a 44, isso aqui tá errado, cara. Isso aqui tá errado, né? Só de você ler o nome, ó, por exemplo, quando você lê diploide, é 2n. Se você falar, é tetraploide, tem que ser 4n. Né? Então não é que tá errado aqui, tá, gente, no nosso material, não. Tá assim na prova. Então na prova original tá desse jeito. Então isso é uma coisa que ficou estranha aqui. E outra questão aqui desse enunciado que não tá claro é que ele não coloca de maneira clara qual que é a quantidade de cromossomos dessa segunda variedade aqui, tá? Da eugenoides. Ela só fala que é diploide, né? Mas não fala se é 2n igual a 22, né? Eu acho que é. Eu acho que é porque eu conheço a história do café. Mas acho que pro aluno, assim, não sei se ele vai conhecer a história do café, sei lá, né? Não tem obrigação de conhecer isso daqui, né? Então faltou informação nesse enunciado. Você já viu que essa questão aqui ela não foi muito feliz aí na sua elaboração. Só como é que a gente faz para matar essa questão? Eu vou matar aqui junto com vocês. Primeiro, B, C e D já pode tirar na lata, porque planta não tem meiose gamética. Planta tem meiose espórica, tá? O esporófito faz meiose para produzir os esporos. Então isso daqui já está totalmente errado. Meiose gamética tira, meiose gamética tira, meiose gamética tira. Na letra E, ele fala deleção, pois as primeiras mitoses zigóticas aqui da planta, na Coffea arábica, aí, geraram um aumento ali do número de cromossomos. Isso está errado, né, gente? Então, se a espécie ancestral ali, né, que deu origem ao híbrido que é a arábica, 2n igual a 22, você tem que ter um aumento aí no número de cromossomos. E, ó, deleção é perda de alguma coisa. Então, é impossível que uma deleção aumente o número de cromossomos para dar a Coffea arábica, que é 4n, tetraploide, igual a 44. Então, por exclusão, a gente chega aqui na letra primeira, né, na letra A. Então, a duplicação aqui, uma das plantas parentais antes do cruzamento. Mas fica aí essa nossa observação, né, que a formulação da questão aí, às vezes acontece, né, não foi tão feliz. Mas segue o jogo, porque a próxima questão aqui, essa é bonitinha aqui. Então você tem um experimento clássico, que você colocou aqui essa alga filamentosa, né, uma alga verde, tá? Tudo isso aqui que eu estou destacando com minha mão. E tá vendo que tem vários pontinhos aqui? Não é sujeira não, tá? Então esses pontinhos são bactérias aeróbicas. Então o que eles fizeram nesse experimento? Ó, colocaram aqui uma luz, só que com cores diferentes. Né? Então tem aqui a gradação, né? O vermelho, o amarelo, o verde, assim por diante. E conforme você coloca essa luz aqui, ó, com cores diferentes, essa alga, ela faz fotossíntese. Só que cada cor aqui da luz, que é o comprimento de onda, né, obviamente, vai ocasionar uma taxa de fotossíntese diferente. E como é que eu sei qual que é a melhor cor de luz para essa alga fazer fotossíntese? Aonde tiver mais bactéria aeróbica. Esse é o segredo para a gente matar o exercício. Agora meio que eu já matei ele. Porque aqui, ó, tá vendo, ó, que no vermelho tem uma grande concentração de bactérias aeróbicas. Então, nesse ponto aqui, ó, quando você joga a luz vermelha para essa alga, ela faz muita fotossíntese. Aqui, ó, por exemplo, ó, no verde e amarelo é péssimo. Porque no verde e amarelo quase não tem quase não tem bactéria aeróbica. Então, isso é um indício que essa alga não está fazendo quase nada de fotossíntese. Então, meio que já conseguimos matar aqui, né, que já dei a resposta.
que a cor vermelha de luz é a melhor para essa alga fazer fotossíntese, que é exatamente isso daqui que ele vai perguntar, né? Do jeito mais gourmet, né? Então, ó, essa alga possui uma maior taxa de realização de fotossíntese aqui na cor vermelha, aqui da letra E de esfirra, que é bom pra caramba. Você quer fazer conta agora? Ah, professor, eu tô com vontade de comer, mas antes eu vou fazer continha aqui, questão de genética, né? Então, ó, tela cheia aí. Uma população encontra-se em equilíbrio gênico aqui quanto ao sistema AB0. É que você chama de ABO, né? Pode chamar de ABO, mas o certo não é que é certo, o tradicional é AB0, em que 25% dos indivíduos pertencem ao grupo O, 16% grupo A homozigoto. Opa, isso é importante, hein? Considerando que o Pzinho é a frequência do gene Azão, o Qzinho é a frequência do gene Bzão e o Rzinho é a frequência do genezinho, espera-se encontrar o quê? E o Enem, ele foi até bonzinho, viu? Porque ele te deu todas as fórmulas. Por isso que a gente fala, cara, lê o enunciado com atenção que você vai usar ele para alguma coisa. Ó. Então tem ali os grupos, né? Tem os genótipos e tem como você calcular as frequências. Então, ó, para você calcular a frequência do homozigoto, o Iazão, o Ibzão, ou Izinho, você eleva a frequência do gene ao quadrado. E para você calcular a frequência do heterozigoto, você faz 2 vezes a frequência do primeiro gene, vezes a frequência do segundo gene. Tudo bem. E a pergunta, a porcentagem de doadores compatíveis para alguém do grupo B nessa população deve ser qual? Então, ó, vem aqui. A gente tem que lembrar o seguinte, então, imagina que você, grupo B, precisa aí receber sangue. Sei lá, às vezes não sei como é que são seus rolês aí, mas você precisa receber sangue, certo? Você pode receber sangue de quem? De pessoa que também é grupo B, obviamente, né? Porque sangues iguais podem fazer transfusão sem nenhum problema. E a galera que é grupo O. Lembra que o grupo O, ele pode doar sangue ali para qualquer pessoa, né? Pensando no sistema ABO. Então o que a gente tem que fazer nesse exercício? A gente tem que primeiro calcular qual que é a quantidade de indivíduos grupo O, beleza? Daí depois a gente vai calcular qual que é a quantidade de indivíduos grupo B. Só que você não pode esquecer o seguinte, que o grupo B, ele pode ser Ibzão ou Ibzão Izinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter aqui 3 números. Eu vou ter a frequência de indivíduos grupo O, que é o primeiro número. A frequência de indivíduos Ibzão, que é o segundo número. E a frequência de indivíduos Ibzão, Izinho, que é o terceiro número. Daí eu vou somar os 3. Né? Daí quando você manda para a NASA, você soma os 3, você vai chegar aqui na resposta. Então, joga em tela cheia aqui, produção, só para o pessoal ir acompanhando aqui. Então, o que foi que a gente fez aqui nessa resolução? Primeiro, a gente descobriu qual que é a frequência do gene Iazão. Então, a gente fez ali 16%, né, 0,16, e tirou a raiz quadrada disso daí, né? Porque a frequência de Iazão é a frequência do próprio gene elevado ao quadrado. Então, se você quiser saber a frequência ali do gene, você tira a raiz, dá 0,4. Tudo bem. Fizemos a mesma coisa com o grupo O, né? Que a frequência de grupo O, Izinho, é 0,25, 25%. Então, a gente tira a raiz ali de 25, né, de 0,25, vai dar 0,5. Só que você tem que lembrar o seguinte, gente, a soma da frequência de todos os genes tem que dar 100%, tem que dar 1. Então o que foi que a gente fez? 0,4 é a frequência do Iazão, 0,5 é a frequência do Izinho, então 0,1 tem que ser a frequência do Ibzão, para dar 100%, que é a parte de baixo ali do nosso raciocínio. E agora a gente só vai aplicar esses números na fórmula, não é? Então você tem ali o Q quadrado, que é a frequência de Ibzão. 2QR, que é a frequência de Ibzão Izinho. A gente só está substituindo ali as letrinhas ali pelos números. E o R ao quadrado é a frequência de indivíduos Izinho. Daí ó, vai dar aquela soma, 0,01, 0,1 e 0,25. Mandou para a NASA, eles mandam o resultado para a gente, 36% da letra D de dadinho de tapioca, que é bom, né? É bom dadinho de tapioca, ó. Próximo, isso, já está em tela cheia, obrigado, produção.
Uma população, momento A, sofre isolamento. Ai, parece eu. Não, aqui é isolamento geográfico, tá? Em duas superpopulações aí, momento bola, por um fator de isolamento. Tudo bem, você tem ali o desenho, separou elas fisicamente. Passado um tempo, essas subpopulações apresentam características fenotípicas e genotípicas que as distinguem, né, que é o momento C, representadas aí na figura pelas tonalidades de cor. O posterior desaparecimento do fator de isolamento 1 pode levar aqui no momento D a situação D1 e D2, tá? Então vem aqui, vem aqui. Deixa eu só explicar essa figura que já vai sair a resposta. Ó. Você separou aqui a galera, eles ficaram ligeiramente diferentes entre si. Mas ó, quando você juntou esse pedaço com esse pedaço, eles não se misturaram mais, né? Então ó, na situação D1, parece que teve um isolamento. Né? Foi um isolamento reprodutivo porque formou duas novas espécies. Esse é o primeiro cenário. Ah, é isso? É assim que você interpreta o exercício. Só que ó, nessa segunda situação, que é o D2 aqui, você juntou ó, esse pedacinho com esse pedacinho, só que eles se misturaram. Eles se misturaram aqui. Então, nessa situação D2, não teve isolamento reprodutivo. Né? Então, aqui eu formei duas novas espécies e aqui eu não formei duas novas espécies. Você pode ter aqui subespécies, por exemplo. Matei o exercício, sabia? Porque o exercício vai perguntar exatamente isso. Então, a representação indica o quê aqui? Que no momento D, na situação, e olha só a nossa letra C, né? Que aqui eu já vou direto, ó. Então joga na tela cheia para mim, produção. Então a letra C foi aquilo que eu expliquei, né? Então no momento D1 ocorrem duas populações separadas por isolamento reprodutivo, né? Legal essa questão é uma questão interessante aí de evolução, né? Letra C de coxinha, que coxinha é bom pra caramba pra comer, ó. A fragmentação dos hábitats é caracterizada pela formação de ilhas de paisagem original, circundadas por áreas transformadas. Esse tipo de interferência no ambiente ameaça a biodiversidade. Imagine que uma população aqui de 50 reais, que é a nossa oncinha, foi isolada em uma mata pequenininha. Que é isso, tadinha da oncinha. Elas se extinguiram mesmo sem ter sido abatidas. Diversos componentes da ilha de hábitats, como o tamanho, heterogeneidade no seu entorno, sua conectividade e o efeito de borda, são determinantes para a persistência ou não das espécies originais. Daí a pergunta, uma medida que auxilia na conservação da biodiversidade nas ilhas mencionadas no texto compreende ao quê? Vem aqui, ele já deu uma dica quando ele falou das tais ilhas. Imagina que você tem uma floresta gigantesca, só que você vai desmatando essa floresta e vai sobrando ali só algumas manchas florestais. Então você tem uma mancha aqui, você tem outra manchinha aqui, tem outra manchinha aqui. Né? Isso daí costuma acontecer, infelizmente, bastante aqui no nosso país. Só que qual que é a ideia? Se você tem uma mancha florestal aqui, outra aqui, e antes era tudo unido, era tudo uma coisa só, para você manter o fluxo gênico desses fragmentos, o que é interessante que você faça? Tenta fazer uma ponte entre essas florestas. Ah, mas se eu for fazer uma ponte não vai desmatar mais? Não, jovem, não é esse tipo de ponte que você está achando. Você vai fazer um corredor florestal. Então você tem uma floresta aqui, uma ilha de floresta aqui e outra aqui, planta um cercadinho ali, bem entre aspas mesmo, de árvore, para fazer a conexão entre esses dois fragmentos. Né? Isso daí tem um nome, isso daí é o tal de corredor ecológico. Né? Então você tem um fragmento aqui, tem outro aqui, faz mais um corredor ecológico, né? Planta uma mini florestinha ligando esses dois fragmentos. Daí você permite que os indivíduos daqui usem esse corredor ecológico para vir para cá, daí se eles quiserem, eles voltam para o local de origem. Né? Por isso que da letra C, né? Da letra C aqui de corredor mesmo, letra C aqui de... É a última, né? Seria a última aqui, ó. Então, joga a tela cheia, ó. Em grandes reservatórios de óleo leve, de melhor qualidade, que produz aí petróleo mais fino, foram descobertos no litoral BR, numa camada denominada pré-sal. Já deve ter ouvido falar de pré-sal, né? Formada aí há 150 milhões de anos. Tudo bem. A utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio no ciclo do quê? Bom, gente, isso aqui eu já vou direto mesmo, né? Então, se a gente está falando de petróleo, obviamente a gente já vai estar falando de ciclo do carbono. E quando a gente tem essa ênfase ambiental,
né? Dá uma olhada ali na letra C, né? Pensando no desequilíbrio do ambiente. Então você tem ali o carbono e devido ao aumento aí dos carbonatos dissolvidos no ambiente marinho, então é aquela ideia do excesso de CO2 da atmosfera que é provocado ali pela queima de combustíveis fósseis, que vai ocasionar o quê? O aumento ali da acidez dos oceanos. Isso daí pode ser ali um grande problema. Apesar que, só fazendo um comentário rápido aqui, essa letra D aqui, ela também não foge tanto aqui, né, da nossa resposta, porque ele fala o carbono, tudo bem, devido à liberação de cadeias carbônicas aprisionadas abaixo dos sedimentos, mas pensando ali no impacto ambiental, a letra C é a que melhor se encaixa, né? Então, ó, letra C de... chama no close aqui. Acabou. Letra C de acabou, né, gente? Então, espero que você tenha ido muito bem aí na prova, tá? Mas continua, tá? Continua firme e forte aqui com a gente, nos estudos, nos simulados aqui, que tudo vai dar certo. Porque agora eu vou embora e tchau. Vou comer um monte de coisa agora.